Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Estamos estudando o livro do Apocalipse e hoje estudaremos Apocalipse 6. Semana passada nós estudamos o livro do Apocalipse 5. E lembra que no livro do Apocalipse 5, aquele que está assentado entrega um livro que está selado com 7 selos para Jesus Cristo, e João tem essa visão. E exatamente dentro da continuidade ao estudo do capítulo 5, né? No capítulo 6, mostra o que continha nesses 7 selos e o que são esses 7 selos. Então, a gente hoje vai estudar os 7 selos de Apocalipse 6. Qual é a relevância disso para os nossos dias? Qual é a interpretação que se dá sobre os cavalos que tem lá, sobre aquelas almas que clamam por justiça? Bom, então, vamos primeiramente abrir as nossas Bíblias. Não lembrem-se de sempre pegar a Bíblia de vocês, é muito importante que vocês confiram o texto, que vocês olhem o texto. Então, começando no capítulo 6, no versículo 1, diz bem assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que diziam com voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo que estava assentado sobre ele, tinha o nome de Morte, e o inferno e o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa do amor da palavra de Deus, por amor dos testemunhos que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue que habitas na terra? E foram dadas a cada um vestes compridas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco tempo, até que então se completassem o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande temor na terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figuinhos verdes, abalado por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas removidos dos seus lugares. E eis que da terra os grandes e ricos, os tribunos e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam das cavernas e das rochas e das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caiam sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Então, lemos aqui até o 6º selo, mas vocês devem estar se perguntando: Dijane, e o 7º? Cadê? Calma, o 7º selo estudaremos semana que vem, porque o 7º selo é de suma importância, porque irá caracterizar aqueles que subsistirão à ira de Deus, aqueles que estarão livres e salvos da ira de Deus. Então, vamos entender primeiro o que esses cavaleiros, o que esses cavalos de cores diferentes significam. João, então, primeiro ponto é que só o cordeiro, ele era digno de abrir o rolo do livro, né? Em virtude de que
ele morreu para nos salvar. E porque ele morreu, ele é digno de abrir o livro. E quando ele abre o livro, são transmitidas mensagens de Deus para a Terra, né, para a humanidade, no qual vai suprir as necessidades espirituais da igreja e a da humanidade em geral. Então, demonstra a preocupação de Cristo conosco durante esses períodos da história da humanidade. Quando os selos são abertos, eles podem receber tanto uma aplicação específica quanto geral. Quando a gente vai para Apocalipse 1:11, fala das 7 igrejas, né, que corresponde aos 7 períodos da história. Lembra que eu falei que Deus é muito didático? Deus, ele pega cada período e exemplifica com um animal, como uma época, trazendo não somente lições espirituais para o nosso dia, mas também demonstrando aquilo que aconteceria no decorrer da história. Então, as cenas elas podem ser interpretadas tanto como episódios significativos nas etapas sucessivas da história da Terra. Deus ainda assim nos revelou por antecipação as características básicas de cada período ou época pelas quais a igreja passaria. Deus não deixou o seu povo desapercebido, pelo contrário, ele prepara o seu povo para as provas que virão. E o anjo diz, um dos 4 animais diz, vem. Algumas versões dizem vem e vê. Isso era um convite que João estava recebendo para que pudesse contemplar a sequência da abertura de selos, o que aconteceria. Então, vamos lá. O que são esses cavalos, né? O primeiro cavalo descrito é o cavalo branco. O cavalo branco, ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vitorioso para vencer. Então, quando a gente vê o cavalo branco, a coroa, né, esse arco, simboliza a condição espiritual da igreja. Era uma igreja pura, ainda não via doutrinas pagãs infiltradas no meio do povo cristão daquela época, sabe? É a condição inicial de pureza, quando estava sob a liderança do Senhor, né? O evangelho ele ia avante, pessoas eram evangelizadas naquela época, né? Cristo estava presente ali entre o povo, a esperança de que Cristo voltaria também. Então, branco significa pureza, justiça. O arco simboliza a guerra ou a peleja, né? E a coroa o símbolo da vitória. Então, aquela igreja foi uma igreja vitoriosa, como foi a igreja de Éfeso, a igreja que era uma igreja pura, era uma igreja que ainda não via mistura de doutrinas pagãs. E o segundo cavalo, o cavalo vermelho. O cavalo vermelho diz: tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O cavalo vermelho, ele então é caracterizado por uma perseguição violenta. Vermelho simboliza sangue, né? A sangue de corrupção. Então, quando a gente vai no ano de 100 a 313, foi o ano de que teve a maior perseguição contra os cristãos. Domiciliano, Tirano, César, eles perseguiam a igreja porque a igreja não aceitava reverenciá-los, não aceitava oferecer sacrifícios de idolatria para eles. Então foi uma igreja muito perseguida, muito massacrada, houve essa perda dessa pureza espiritual, né, no período pós-apostólico, porque acabou fazendo concessões para que muita gente não morresse, né? Então a cor vermelha simboliza tanto a perseguição como a gradual corrupção da fé. Esses símbolos, eles falam indiscutivelmente sobre o derramamento de sangue também. E foi, como disse, o período das 10 perseguições gerais destacadas do Império Romano contra os cristãos daquela época, né? Nos quais eles preferiam morrer do que renunciar a sua fé, renunciar aos princípios bíblicos, né? Eles eram fiéis, eles eram obedientes. Lembrando que o selo começou com a morte do último apóstolo, né? Que foi João. Então, João, ele vai para a ilha de Patmos no ano de 94, então no ano 100 ele já morreu, e ali começa a perseguição e vai até 313. 313 foi quando Constantino, ele promulga o Edito de Tolerância de Milão, no qual ele encerra perseguições contra os cristãos. Todo aquele que tivesse a sua religião, ele teria liberdade para exercê-la, liberdade para adorar o Deus que quisesse, o Deus em que acreditasse. Então, Constantino, ele encerra as perseguições, terminando, então, o período do segundo selo, que termina em 313, que
corresponde ao mesmo período da igreja de Esmirna, que sofreu perseguição. Então, quando a gente estuda as 7 igrejas, as 7 trombetas e os 7 selos, a gente vê que corresponde ao mesmo período da história, de uma visão diferente, mostrando de um outro prisma como é que funciona. Lembrando que o número 7 é um número muito simbólico na Bíblia. 7 é o simbolismo da perfeição. Deus é muito perfeito. Quando a gente vai, então, para o terceiro selo, ele tinha uma balança em sua mão. O que seria essa balança? Geralmente, a balança ela pode ser como um senso de medida, né? E o cavalo, ele era preto. O cavalo preto, com o cavaleiro que tinha balança na mão, representa a igreja no começo da Idade Média, no qual afastou-se da vontade de Deus, afastou-se da palavra de Deus, o povo se corrompeu, o povo não tinha mais consciência daquilo que era certo, daquilo que era bíblico, né? E a igreja acaba adotando métodos para levar adiante a sua missão, o que ocasionou um período de muita fome espiritual. Corresponde, então, ao período de 313 até 538, quando Constantino, para ficar bem com todo mundo, para fazer a boa vizinhança, ele começa a instituir ritos pagãos juntamente com ritos cristãos, havendo assim uma mistura de doutrinas. Lembra que eu falei sobre a questão de reverenciar Deus, acender velas, né? Oferecendo orações aos mortos. Então, Constantino ele começa a trazer essa mistura dos ritos pagãos com os ritos cristãos, né? Com a doutrina cristã. E quando a gente vai em Atos 20, a 27 e 31, diz de que haveriam lobos ferozes no meio dos cristãos, né? Paulo exorta o povo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo de 3 a 6, olha o que diz. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso nos acontecerá, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe, se levanta tudo contra Deus, tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto de sorte que se sentará como Deus no seu templo, querendo parecer Deus. Não vos lembreis que das coisas que vos dizia quando eu estava convosco? E agora vós sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Então, Paulo, ele vem caracterizando, dizendo que o homem do pecado iria ascender, ele iria aparecer. Então, para que se cumprisse a profecia, todas essas coisas precisariam acontecer. Timóteo também fala sobre isso. Timóteo 4, do versículo 1 a 4 diz bem assim: exorto, pois, diante de Deus, de Cristo Jesus, que não há de julgar os vivos, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregue a palavra e insista ao tempo, e fora tempo de amoesta e repreende, exorta com toda calamidade e todo ensino, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo o conselho dos ouvidos se secarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Então, Pedro, Timóteo, Paulo, todos eles dizem de que surgiriam falsos mestres que trariam doutrinas, como o gnosticismo, como o arianismo, como o docentismo, todas elas misturando a verdade com a mentira. Segundo Pedro, no capítulo 2, no versículo de 1 a 3, também diz, olha o que fala. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos profetas, falsos mestres, os quais induzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Então, todos eles mostram de que haveria falsos mestres, haveria essa fome espiritual, sabe? Esse período de trevas em que quando a igreja do começo da Idade Média entra, perde-se a sã doutrina. Por quê? Porque está cheia de heresias, está cheia de falsos mestres. Além disso, existe também o versículo, olha o que fala, que existia um quenis de trigo por 1 denário e 3 quenis de cevada por 1 denário, e não danifiqueis azeite e o vinho. Então, na balança havia trigo e o denário. 1 denário representava o salário de um dia de um trabalhador comum, de um soldado romano, por exemplo. Muitas doutrinas, elas começaram a morrer e entraram doutrinas pagãs, como, por exemplo, em 321, quando Constantino ele impõe o decreto dominical, que foi o decreto mais antigo que se conhece
conhece na história, né? E, além disso, imagina você sustentar a sua família, imagina você sustentar o seu povo somente com um quis de trigo por 1 denário e o 3 quis de cevada por 1 denário. Isso era comida que era comida do povo que era humilde daquela época, né? O povo que não tinha muitas condições de um servo. Então, isso é muito pouco. Então, João, o próprio Cristo, ele está mostrando de que a fome espiritual, a quantidade de alimento espiritual que o povo recebia era muito pouco, né? Só que olha o que diz, não danifiques o azeite e o vinho. A própria Bíblia, ela interpreta por si mesma. Zacarias, no capítulo 4, versículo de 2 a 6, diz que o azeite representa o Espírito Santo e o vinho representa o sangue de Cristo que foi derramado pelos pecadores. O próprio Jesus diz, este é o meu sangue que será por sinal entre mim e vós, o sangue que será derramado. Então, o sangue e o vinho não foi danificado. A morte de Cristo, então, nunca foi danificada, porque o próprio Cristo falou de que seria perpetuado por todas as gerações. O quarto selo, então, tem como característica um cavalo amarelo, cujo cavaleiro se chamava Morte, Hades, né, que representa a igreja da Idade Média. A fome espiritual resultou em morte espiritual. A igreja se afastara tanto do amor e da humildade de Jesus que deixou de ser a sua igreja. Os cristãos apostatados perseguiam os cristãos que eram fiéis. Quando a gente estuda o período da história, corresponde ao ano de 538 até ao ano de 1517, quando os valdenses eles foram perseguidos por Roma. E a morte e o inferno representavam a sentença divina sobre a igreja apóstata. Quando é aplicado a um período específico da história, o quarto cavaleiro ele possui exatamente as mesmas características que vão de 538 a 1517, que vão desde a ascensão do Império de Roma Papal até 1517, quando Lutero levanta mostrando que somente seríamos justificados pela fé, que somente a fé nos salva. O amarelo, ele simboliza a morte e a destruição, né, para aqueles que rejeitaram as advertências de Deus. O inferno, a sepultura personificada, não existe um inferno onde as pessoas vão lá, estão pegando em fogo, não. Tudo isso é uma simbologia, né, um simbolismo do que é representado. E a quarta parte da terra é porque a grande parte do mundo sobre o qual a igreja dominava, Roma Papal, ele além de ele exercer o clero, né, o poder religioso, ele ainda tem o poder civil. Então, Roma, ele é que predominava. Os reis, quando eles iam receber a coroa, né, que eles eram coroados, antes eles tinham que receber a bênção do Papa, eles eram coroados pelos pontífices, né, daquela época. E a espada mostra a devastação causada pela guerra dos mártires cristãos, né, toda a mortandade, além das pestes, das doenças que haviam naquela época. O quinto selo, então, não apresenta mais um cavalo. Os animais, né, os cavalos possuindo cores diferentes, são representados até o quarto selo. Quando a gente entra no quinto selo, a gente vê uma descrição diferente. A gente vê que existe um altar onde as almas estão, os mortos estão, os mortos que foram mortos por amor à palavra de Deus, né, e por testemunha que eles deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que então se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos, que haviam sido mortos como eles foram. Então, no quinto selo, nós vemos um grupo de mártires ali sobre o altar, clamando por justiça, clamando por misericórdia, pedindo que Deus faça justiça em prol deles, né? Que Deus julgue em prol deles, porque eles haviam sido mortos por amor da palavra e pelo testemunho que deram. Almas é um simbolismo, é uma figura de linguagem, né? É uma representação figurativa, no qual para encorajar aqueles que estavam sendo mortos, os mártires que estavam sendo mortos, com a certeza de que, apesar do aparente triunfo do inimigo, chegaria a hora da salvação, chegaria a hora da vindicação, em que o sangue deles seriam vindicados. A mensagem do quinto selo é a garantia de que a causa de Deus
triunfaria no final. Era a certeza de que, independente das circunstâncias em que o povo estivesse passando, o próprio Deus o salvaria. Eles seriam honrados porque Cristo foi honrado. Quando os mártires falam vingas, Senhor, o teu nome, eles não buscam vingança para si, porque o próprio Paulo fala em Romanos 12, 19, de que a vingança não pertence a nós, mas sim ao Senhor, né? Minha é a vingança, disse o Senhor. E em vez disso, eles procuravam vindicar o nome de Deus, vindicar o próprio Deus, o seu caráter, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, a sua lei é santa e boa. Então, quando a gente entra no sexto selo, esse é um dos pontos mais cruciais, porque o sexto selo há um grande tremor na terra, e o sol se torna negro como saco de silício, e a lua tornou-se sangue. As estrelas, elas caíram sobre a terra como uma figueira lança de si os seus figos verdes abalados por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes e ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo, todo livre que se esconderam nas cavernas e nas rochas e nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia de sua ira. Quem poderá subsistir? O sexto selo, então, mostra acontecimentos, possui 3 profecias aí. A primeira profecia é de que haveria um grande terremoto. Quando abre o sexto selo, revela uma série de acontecimentos que assinalam o começo do fim. Por que o começo do fim? Porque quando a gente vai para Mateus 24, eu vou ler esse texto daqui a pouco com vocês, quando Cristo ele fala da destruição de Jerusalém, ele também mostra de como é que seria a destruição do mundo. O sexto selo, desculpa, o sexto selo comuna com a segunda vinda de Cristo, e por isso se chama tempo do fim. O grande terremoto que acontece foi caracterizado em 1755 com o terremoto de Lisboa, que também faz um paralelo nos últimos dias com o terremoto que fala em Apocalipse 16, 18. Então, quando a gente estuda as profecias como essa especificamente, nós vemos o cumprimento no decorrer da história. Em 1755, quando houve o terremoto de Lisboa, houve de 10 a 70 mil mortos. Destruiu quase 10 mil edifícios, cerca de 85% das construções de Lisboa. E o mais interessante é que o povo, quando eles estavam fugindo das destruições, indo para os mares, né? Por isso que eu peguei essa figura, quando o povo começa a fugir, porque os edifícios estão caindo sobre eles, e vão para o mar tem uma onda de tsunamis terríveis. Então, além deles morrerem pisoteados, morrerem encobertos, né, pelas destruições, eles também morreram afogados por causa dos tsunamis. Além disso, foi interessante que o dia do terremoto de Lisboa foi no dia em que é comemorado o Dia dos Santos. Havia uma festa naquele dia, né, uma comemoração festiva, foi no dia em que Deus permite, através da natureza, dos sinônimos da natureza, que isso acontecesse para que a profecia se cumprisse. Além disso, o sol tornou-se negro, o escurecimento do sol ocorreu em 19 de maio de 1780, e naquele mesmo dia a lua tornou-se sangue, naquela mesma noite. O dia escuro, também conhecido dia de escuridão na Nova Inglaterra, né, nos Estados Unidos, onde era Nova Inglaterra, refere-se também ao ocorrido no dia 19 de maio de 1780, quando os céus da Nova Inglaterra e das partes do Canadá ficaram demasiadamente escuros, apesar de ser dia. Segundo o professor Samuel Williams, da Faculdade de Harvard, a escuridão foi vista ao menos entre Portland, Maine, e ao norte de Nova Jersey, ao sul, mas não chegou a ser vista na Pensilvânia. Então, não só foi somente um fenômeno naquele momento, não foi um eclipse, né? Mas sim, houve escuridão durante o dia todo. Relatos dizem que foi desde os 10 da manhã até a meia-noite do outro dia. Os animais todos
eles ficaram acuados nas florestas, né? As galinhas, eles não saíram porque eles não tinham esse senso de que havia começado o dia. Confirmando, então, mais uma vez a profecia. Olha o que Joel, muitos anos atrás, quase 1.500 anos atrás, diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes de vir o dia da ira de Deus sobre este mundo, sobre o pecado, antes da volta do Senhor Jesus Cristo, o sol se converteria em sangue e se converteu em 1780. Apocalipse 6,13 diz também que as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. A queda das estrelas aconteceu em 1833, em 13 de novembro. Houve chuvas de meteoros que foi vista na América, foi vista também nos estados de... Não lembro, mas foi em algum país da África, além disso. Foi em um país da África, além de ter causado vários tsunamis em diversas partes do mundo. E olha o que Mateus 24, 29 e 30 diz. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, Cristo, antes de dizer que Cristo, mostrando para os discípulos os acontecimentos que haveriam de acontecer. Antes de sua vinda, ele diz de que o sol se escureceria e haveria queda das estrelas. Mostrando então que o sexto selo prefigura antes da volta de Cristo. Há acontecimentos antes da volta de Cristo. E aí, quando a gente vai para o versículo do sexto selo, diz de que o céu retirou-se como livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Vários tsunamis, várias inundações. E que todos se esconderam. Ricos e pobres, poderosos e servos, empregados, livres, todos eles ficaram com medo, amedrontados da ira de Deus, pedindo de que os montes caíssem sobre eles, de tamanha era a glória do Senhor Jesus, tamanha era o medo, era o terror. Só que aí eu te pergunto, quando Apocalipse fala, no finalzinho do capítulo 6 diz, porque é vindo o grande ira da ira de Deus, quem poderá subsistir? Quem será o grupo daqueles que subsistirão à volta de Jesus? Aqueles que permanecerão fiéis a Deus, aqueles que estarão de pé quando o Senhor Jesus voltar, o Senhor Cristo, a quem aguardávamos. Para os ímpios é um momento de destruição, é um momento de ira, mas para os justos é um momento de glória, de felicidade, porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu e prometeu que vai nos salvar e virá nos salvar. O grande juízo de Deus, especialmente na segunda vinda de Cristo, mostra durante as profecias que o grande dia do Senhor está em Isaías 13:9. 10, Joel 2, de 1 a 2, Amós 5, 18 e 20. Quem poderá subsistir? Quando a gente lê Isaías no capítulo 25, no versículo 8 e 9, olha o que diz. Aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará a vergonha de todo o seu povo. O Senhor disse, naquele dia se dirá, certamente, este é o nosso Deus, nele confiamos e ele nos salvou. Este é o nosso Deus, nele confiamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Que possamos estar firmes no grande dia do Senhor Jesus. No próximo estudo, estudaremos as características daqueles que estarão de pé no dia da volta de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, até o próximo estudo.